Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Luiz Flores, advogado. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui para o nosso canal do YouTube. Também estamos gravando áudio aqui para colocar no nosso podcast. Nós vamos falar um pouquinho, dando continuidade àquele trabalho que nós estamos fazendo, falando sobre os recursos no processo penal. Nós vamos trabalhar sobre um importante recurso que norteia, um importante princípio que norteia os recursos em matéria criminal, não só criminal, no civil também, né? Mas que ele também existe e é aplicado nos recursos em matéria criminal, que é o princípio do duplo grau de jurisdição. O que esse princípio ele quer dizer, né? Esse princípio ele garante que qualquer pessoa, ao final do processo, que seja condenada, ela tem como um direito seu que essa condenação, ela querendo, né, que essa condenação ela seja revista por um tribunal superior. Basicamente, isso é o princípio do duplo grau de jurisdição. Como nós já trabalhamos em alguns outros momentos, o recurso, o pressuposto do recurso é o quê? É a falha humana e o próprio direito da pessoa não ficar conformada com aquela decisão que a condenou, por exemplo. Então, ela tem, com base nesses dois fundamentos e juntamente com o princípio do duplo grau de jurisdição, toda pessoa que de repente está aí tendo a sua liberdade suprimida, né, por algum motivo, por uma condenação criminal, ela tem esse direito de levar essa decisão para ser revista por um órgão superior. Então, basicamente, esse é o princípio do duplo grau de jurisdição. Vale lembrar que no nosso ordenamento jurídico nacional não existe um dispositivo que fale expressamente do princípio do duplo grau de jurisdição. Ele é tratado pela doutrina como sendo um desdobramento do princípio do devido processo legal e um desdobramento do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa, né, da ampla defesa. Então, tendo em vista que o nosso Código de Processo Penal, por exemplo, ele prevê uma série de recursos, quer dizer que o devido processo legal abrange toda aquela fase inicial do processo, como também os recursos. Então, a parte de fazer uso dos recursos é uma parte do devido processo legal e da ampla defesa. A parte pode usar de forma ampla todos os meios que ela tem disponibilizados para exercer sua defesa. Então, um desses meios também são os recursos no processo penal. Como eu falei, não existe no ordenamento nacional, na Constituição ou nas leis inferiores ali, no Código de Processo Penal, por exemplo, não existe uma menção expressa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Mas aqui, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, né, o Pacto de São José da Costa Rica, ele traz de forma expressa esse princípio, o princípio do duplo grau de jurisdição, no artigo 8.2, letra H, que expressamente assegura o direito de recorrer da sentença de um juiz ou de um tribunal. Então, e considerando, né, que a Convenção Americana dos Direitos Humanos, ele tem característica de ela está abaixo, no nosso ordenamento, ele está abaixo da Constituição Federal e acima das leis ordinárias, né? Então, esse princípio ele vem expresso nesse Tratado Internacional de Direitos Humanos. Outro ponto importante que eu gostaria de destacar aqui é a questão de, será que o princípio do duplo grau de jurisdição ele sofre alguma limitação? Entra-se nessa discussão naqueles casos em que, por exemplo, a pessoa ela é julgada originariamente perante o Tribunal de Justiça, por exemplo, né, dos estados. Então, o Tribunal de Justiça é a primeira instância. Então, quer dizer que ele não vai ter direito ao duplo grau de jurisdição? Não, ele vai ter um duplo grau de jurisdição um pouco mais reduzido, porque ele vai poder fazer uso do quê? Do recurso especial e do recurso extraordinário. Então, como vocês sabem, o recurso especial e o recurso extraordinário, ele tem aquela limitação, né, que não se discute a matéria de fato em si, né, entra-se somente na matéria de direito. Então, por isso que se diz que o princípio do duplo grau de jurisdição, nesses casos em que o julgamento originário já ocorre, a primeira instância, no caso, seriam os tribunais superiores, ele sofre essa limitação, né, que você vai
discutir a matéria em recurso de forma mais limitada, não podendo entrar, por exemplo, na matéria de fato, só na de direito. Essa norma também ela não é inconstitucional. Você poderia pensar, então ela é inconstitucional, né, porque viola esse princípio. Não, ela não é inconstitucional porque essa regra da instância originária, em alguns casos, já perante o Tribunal de Justiça, por exemplo, ela é originária da própria Constituição Federal. Então, por óbvio, ela não é uma norma inconstitucional, já que é um ordenamento ali consagrado pela própria Constituição Federal. Beleza, galera? Então, essas foram algumas considerações sobre o princípio do duplo grau de jurisdição. Espero que você tenha gostado aí. Espero que acrescente aí acrescente para você um pouco o seu conhecimento aí sobre os recursos penais, especialmente sobre o princípio do duplo grau de jurisdição. Então, gostaria de convidar você para acessar o nosso site, www.luisflores.com.br. Lá tem bastante material, tá, pessoal? Tem um e-book, tem artigos no blog, tem infográfico, tem quadro sinóptico sobre os recursos. Então, tem bastante material lá que com certeza vão te ajudar aí na sua jornada como advogado criminalista. Então, convido você para entrar lá no nosso site e dar uma conferida nesse material. Um abraço, até o próximo.